Oi, medrosa, eu sou a Andréia Broio Oi, medroso, eu sou o Maico Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito o nosso engajamento, gente. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? A morte. É o que dizem, né? A única certeza da vida é a morte. E hoje o tema é tenso, ele é carregado, pesado, pode até dar gatilho para algumas pessoas, porque tem gente que tem uma certa sensibilidade com a morte, medo da morte, né, trauma da morte. E a morte, a gente pode ver várias facetas dela, né? A gente tem uma ideia da morte, aquela relação de dualidade com a vida, onde a vida é a morte, mas a gente também pode pensar na morte como uma entidade, a entidade morte. E se a gente vê ao longo dos anos, hoje em dia existem até pessoas, cultos, que têm essa cultuação, essa veneração pela morte. Então hoje a gente resolveu abordar esse tema, que pode ser um tema até assustador para algumas pessoas, e destrinchar um pouco todas essas facetas que a morte nos traz. E eu vou começar falando sobre entidade e morte, gente. Eu acho interessante essa característica que as pessoas colocaram da morte de ser um ser como se fosse uma caveira, né? Com aquele capuz preto, com aquela foice, aquela coisa bem medonha, assim. Ela chega, ela leva, ela ceifa a sua vida e leva ela embora. Então, assim, a gente tem essa ideia e ela também foi muito explorada nas artes. Eu acho muito interessante. E é uma imagem muito antiga que vem, né, dessa situação, dessa cena de entidade de morte. E a gente também pode ter uma ideia da morte sendo amoral. Por que amoral? Porque ela vai levar qualquer um. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas medianas, não importa. Todos serão alcançados um dia pela morte, né, Mar? Você tem medo da morte? Qual que é a ideia que você tem, assim, da entidade morte? A morte. Desde sempre, né? Eu nunca pensei ela assim como uma entidade, assim. Seria é, alguma divindade, né? Como para algumas pessoas é. Mas eu só pensava, né, dessa forma, assim, você vai morrer e pronto. Ali tem aquele fio, né, aquela linha tênue entre a vida e a morte, e você morre e já vai ou pro céu ou pro inferno. Mas com o decorrer do tempo, né, eu fui pensando, lendo sobre e tal, e acabei assim pensando, né, a gente acaba pensando no contexto de tudo, né, assim, do mundo. Tem diversas religiões, né, que tratam a morte diferente. E pra mim, assim, eu passei a pensar na morte como se fosse uma entidade mesmo, que ela não trabalha assim, nem se existe um Deus, né? E nem se existe um diabo, ou energias boas ou energias ruins. Ela tá ali pra fazer essa passagem da pessoa ali. Então ela não é um ser mal, né? Caso ela seja uma entidade mesmo assim, porque a morte, todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo que tá vivo hoje vai, uma hora vai embora. E essa entidade, ela tá ali pra fazer a sua passagem, ou é, dar alguma instrução, né? Que tem aquelas experiências de quase morte, que tem pessoas que dizem, né, que veem alguma coisa assim parecida, como se fosse a morte. Então é uma coisa assim, é fascinante pensar, mas também eu acho que as pessoas, né, assim, a maioria das pessoas não gosta de pensar porque é meio deprimente, né, assim, e tal. Eu acho que é um tabu, né, a gente falar sobre morte, assim, aprofundar no assunto, porque as pessoas, você, a maioria das pessoas, você fala assim, não sei o que é a morte, e a pessoa não, já quer mudar de assunto e tal. Então
quase um tabu mesmo, né? A gente conversar Sim. sobre a morte abertamente, assim. As pessoas não querem conversar. E é um negócio muito legal, assim, de se conversar. Tem vários viés, né? Que a gente pode seguir, acreditar, achar interessante, como a gente vai falar aqui hoje. E é um assunto, assim, fascinante. A morte tem esse propósito, né, de levar as almas. Agora, para onde elas vão, vai depender de cada pessoa. E uma coisa que você comentou, eu acho interessante, a gente tem essa ideia da morte de uma forma mais macabra, mais tenebrosa, como se a morte ela andasse perto de entidades mais densas, mais carregadas. Mas a morte, ela é um ser criado supostamente, né? Criado, gente, tudo suposto, tá, gente? Supostamente criado pelo próprio Deus, né? Então ela não tem essa coisa de ser um ser maligno. Ela faz parte de um trabalho espiritual, né? Tipo, ela é necessária. Porque se não existisse a morte, como que ia estar também as coisas? Será que ia existir a vida do jeito que ela existe? Então, assim, a morte acaba sendo fundamental em várias situações também, né? Tem essa questão. E a morte como entidade, se você parar para ver, deve ser uma das entidades, se não a mais antiga, porque a partir do momento que existe uma vida, isso a gente pode até falar de vidas de reinos animais, reinos vegetais, a vida também é a morte, né? Então, assim, ela tá ali andando lado a lado com a vida. Eu acho muito interessante nos hospitais. Nos hospitais tem o nascimento, mas também tem a morte nos hospitais. Então, assim, tem essa dualidade com a vida, a morte. Eu acho ela bem interessante. Ela é muito, como eu posso falar, é curiosa, né? Ela é intrigante, é misteriosa, de certa forma, porque a gente não sabe o que acontece depois da morte. A gente tem várias especulações, mas na verdade, ninguém sabe o que acontece. É, a gente tem aquela mania de dizer, né? Ah, eu morri e tal, mas é só uma forma de dizer, né? Ninguém nunca morreu e voltou, né? Assim, que a gente tem comprovação 100% de certeza que mas a gente é uma passagem só de ida, né? Não tem como voltar assim para falar como foi e tal. Quem sabe daqui uns 100 anos a ciência não descubra algo em relação a isso. Mas é muito curioso assim a gente pensar que a morte é uma coisa natural, assim, ela não é aquilo que a gente sempre pensa, assim, que é uma coisa demoníaca, que é algo mal, assim, porque, como você disse, né, como a gente já falou aqui um pouco, a morte chega para todos, então é, eu acho, assim, muita besteira, sabe, a gente não não bater um papo assim sobre como deveria ser, como em religiões e é uma coisa assim que eu acho fantástico e tem toda essa coisa, né, também da cultura pop, né? A gente vê essas caveiras, né, que tem muito em filmes assim, filmes, séries, em álbuns de rock, tem aquele Reaper, né, o ceifador que eles falam, que é aquela caveira com aquele manto preto, aquela foice, que eu acho que é o visual mais conhecido, né, que a gente tem assim da morte, mas eu fico pensando, né, isso já tá tão cravado na nossa cabeça o visual, né, de como poderia ser a morte, mas eu não tenho como pensar na morte assim como outro visual assim. Eu gostaria que é, tivessem mais visuais assim, não sendo esse da caveira e tal. Eu acho que gerou uma egrégora em relação ao sentimento que as pessoas têm em relação à morte, a visão que as pessoas têm em relação à morte, essa questão cadavérica, né, do esqueleto, do preto, do manto preto. E uma coisa que eu fico pensando que me deixa muito curiosa, não sei se vocês também pensariam igual, mas eu fico pensando assim, vai, a pessoa morre, será que todo mundo que morre, no fim, acaba vendo a morte como uma entidade vindo buscá-la? Ou seria, tipo,
só as pessoas más que veem ela porque ela é assustadora. Ela é um trauma, né? É o primeiro trauma depois da morte, suponhamos. Você vê aquele ser. Porque tem muitas pessoas, igual você comentou a experiência QM. As pessoas que passam por essa experiência, muitas falam que quando morre, né, quando tem essa experiência de morrer por uns minutos, alguns veem entes queridos vindo buscar elas. Então, tipo, talvez a morte ela sirva só como uma ceifadora. Ela tira ali a alma do corpo e depois disso você vai para outras entidades de acordo com o seu grau energético, vibratório. Então eu fico pensando, ó, talvez nem todo mundo veja a morte nesse sentido, sabe? Depende muito da situação. Acho que vai de cada pessoa, mas eu acho curioso isso, sabe? Porque a morte ela tem um papel muito específico. Depois da morte, não é mais com ela. O que a pessoa vai fazer depois da morte, aí já é com outros seres mágicos. Eu acho isso fascinante também, porque aí traz essa ideia dela ser um servo de Deus também, porque ela tem um propósito, ela tem um trabalho e é isso que ela faz. É bem direto, né? Não tem outro dever, né? Não é algo tipo supor um anjo, o anjo Deus manda para mandar alguma mensagem ou para guerrear ou para salvar alguém e tal. E não, se a morte, né, foi uma criação de Deus assim como a gente imagina, né? É, elas é somente para isso, né? Assim, que é uma coisa que eu fico pensando, como as pessoas assim, as primeiras pessoas, né, que começaram a cultuar a morte, a fazer essas estátuas, né? Tem o deus da Grécia lá, o Thanato, que ele também tem, né, essa figura da morte, né, para os gregos e tal, que eu acho muito bacana também. E ele é um cara assim com asas, né, parecendo um anjo assim, se for trazer para o cristianismo e tal assim. E não tem nada desse visual de caveira e tal. E eu acho interessante, assim, porque a gente vê, né, na cultura pop, além da morte ser essa caveira, tem essa forma que é uma pessoa, né? Que eu acho que até é legal, assim, essa parte, porque você morrer e ver algo, assim, muito bizarro, se a morte, né, tiver essa aparência, se ela existir, né, de fato, como uma entidade e tal, é meio chocante, né? Então eu acho plausível a gente ver ela como uma aparência mais humana, assim, e tal. Como a gente já falou aqui, a gente tem os anjos, né? Eles aparecem como humanos, porque o visual deles, assim, é muito amedrontador, assim, para uma pessoa comum ver eles. Então eu acho bacana, assim, pensar dessa forma. Com certeza. Uma coisa que também eu penso assim, essas pessoas que passam por essas experiências, no caso as pessoas que têm essa experiência mais negativa de ter visto a morte, né, na experiência, sempre que elas voltam, elas mudam totalmente seu estilo de vida por causa dessa experiência, né? Existe um verdadeiro medo de ter que deparar com essas entidades de morte. Eu acho bem interessante, porque existe um medo. Agora eu fico pensando, pega um maníaco morre. Aí a morte vai lá buscar ele. Tipo, se você é a morte, você vai com qual forma buscar ele? Eu iria com a pior possível. Eu também. Pessoas ruins, né? Eu acho que tem que ser a morte cabulosa mesmo, aquelas de filmes de terror, de capa de heavy metal e tal. Porque, É. né, tem que ter algum choque ali, fora que possivelmente, né, se a gente entrar assim para algumas religiões que tem, né, esse inferno, pode ser o inferno do cristianismo, esses outros planos assim que sejam mais infernais, assim, de tortura e tal. Eu acho que essas pessoas merecem também levar esse sustinho também antes de ir pro plano que elas merecem.
E na questão da cultura pop, a gente vê também, historicamente, as ritualísticas, né, em relação à morte, e a morte também sendo utilizada em oráculos, né, porque é uma presença tão forte na vida humana que não tem como não colocar ela num oráculo. E no caso do tarô, por exemplo, a morte ela é representada pelo arcano 13, e ela é bem esse estereótipo, né, o esqueleto com a foice. E ela representa o fim absoluto de algo, também pode representar não só o fim absoluto em relação à vida, mas também é uma transformação radical que a pessoa está passando, algo que vai acabar, que vai iniciar algo novo. Então, essa carta ela traz muitas essas referências e ela traz essas possibilidades de coisas novas que estão chegando, porque para você iniciar, começar algo novo, tem que morrer algo velho. Existe essa ideia. Então, o arcano 13 ele vem, as pessoas têm medo, né? Quando vão ler tarô, vão pedir leituras, aí sai a carta da morte. As pessoas já ficam, ai, eu vou morrer. Uma vez a minha amiga saiu pra ela começou a ficar desesperada, mas calma, né? Não é bem assim. A morte, ela também ela tem essas nuances, assim, não é a morte física, né? Pode ser uma morte mental, uma morte de algo, né? Que você era muito apegado, que agora vai se desvincular. Então ela tem essas nuances, né? Eu acho muito interessante. E falando sobre o aspecto físico da morte, eu acho interessante na cultura pop, como você comentou, que a gente pode explorar diferentes personagens da morte, né? E um dos que foi mais explorados e que eu mais gostei também, Supernatural, né, Mar? A gente não pode deixar de falar do Supernatural, porque eles exploraram maravilhosamente a morte, né? Sim, eu acho que é uma das melhores representações da morte assim na cultura pop. É, é esse senhor, né, magro, branco, assim, do cabelo preto. Quando ele aparece a primeira vez, tem aquela música Old Death que Hum. toca, assim, que é uma música muito boa também. Eu acho, assim, essa morte, né, a gente ele tem né, essa aparência assim muito estranha que parece até um pouco sobrenatural mesmo assim, não é, ele é uma Uhum. pessoa, mas é uma aparência assim meio esquisita. O ator que faz ele tem Maravilhoso. ele faz esses personagens esquisitos assim. Eu lembro muito dele no Lenda Urbana, que ele aparece nos primeiros minutos do filme, assim, como sendo um cara estranho, mas depois não é. E ele sempre faz esses É papéis. E nesse do Supernatural acertaram, assim, muito bem no casting dele, porque muito bem. ele tem essa imponência, assim, ele é. Nossa, é incrível. Assim, você pensa, cada vez que eu penso, eu gosto mais, porque ele tem, né, a morte. Ela sabe que não tem mais nada ali depois dela. Então ele chega ali, fala tudo que tem que falar, como se ele sabe de tudo, né? Pois ele é antigo pra caramba, ele sabe de tudo que acontece e tudo termina nele, né? Que ele até fala, É muito poderoso, né? Se você parar para pensar nesse ângulo. sim, porque tudo que tem vida, né, que é animado e tal, vai morrer. Então tudo passa pela morte. Aí a gente tem, né, aqueles que a gente pensa assim, tem aquelas coisas de, eu tava até ouvindo falarem, né, que se o Deus, né, o Deus do cristianismo lutasse contra o Lúcifer ou Miguel lutasse contra o Lúcifer com toda a força, né, que eles têm, Lúcifer não estaria vivo, né, porque é uma força muito grande. Então eu fico Sim. pensando se, né, no Supernatural, na série, né, tem como eles matarem demônios, anjos e tal. E tem, né, a morte que recebe eles. Aí até a morte que fala, né, que é uma coisa que é muito louca assim de se pensar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até assistir a série lá na quinta temporada, que eles falam muito, né, Uhum. sobre isso, que é que o Deus vai morrer um dia e a morte fala que vai levar ele, né, vai ceifar, É, que é uma coisa pode crer. muito louca assim de se pensar. Eu nunca tinha parado para pensar, mas se a gente pensar também, né,
todas essas histórias dos deuses gregos e todos eles acabaram morrendo, né, em algum ponto ali e tem toda essa coisa, né, do de você, da morte ceifar. Então eu fico pensando, é uma coisa que cria várias teorias na nossa cabeça, né? Será que Deus ou outros deuses são menos fortes do que a morte, assim? Porque É. se eles podem morrer, né? A morte pode morrer Então a morte também. domina. É, É mas a uma morte vai morrer por último, tipo, porque quando acabar todas as vidas, aí a morte morre. Mas aí vai ter que acabar todas porque ela tem essa missão de morte, é muito louco de né? pensar nessas É coisas muito assim. louco. E ó, se você pensar assim, vai numa questão científica, toda hora eles falam assim: "Ah, o planeta ele pode ser atingido, o planeta ele já acabou e voltou várias vezes". Isso a gente tem a consciência pela ciência e eles também falam, eu já ouvi falar muito que a Terra tá cada vez mais se aproximando do Sol e uma hora a gente não vai suportar e o planeta vai sucumbir ao calor do Sol. Só que eu também já ouvi falar que o universo tem aquela parte que o universo ele vai se distanciando e vai entrando num circuito que tudo vai ficar muito distante e os planetas vão congelar e morrer. E tudo vai morrer, o universo vai morrer. E aí você fica pensando, se o universo morrer, isso significa que Deus também morre? Sabe? É umas coisas que a gente começa a filosofar, mas é interessante. E a morte do Supernatural, ela também vem não só como uma morte qualquer, ela é um dos cavaleiros do Apocalipse, né? Então a gente tem essa ideia do Cavaleiro Morte também. E esse personagem da Morte, né? Ele tem esse rosto bem magro, assim, e ele é muito sério, que é uma postura que eu espero da Morte, né? Uma morte que seja, tipo, representada ali por um ser sério, um ser que não fica dando risada, que não faz piada, sabe? A morte, ela é séria. Só que o Supernatural, ele separa um pouco a questão da morte, eu reparei isso. Tem a morte, que é esse senhor, e a gente também tem os ceifadores, que são mortes, tipo, subordinadas, né? Da morte principal, que é o cavaleiro, mas eles que levam a vida, eles ceifam, porque e são vários ceifadores. E uma das minhas ceifadoras, que é uma das minhas personagens preferidas, é a Billy, né? E ela também, ela tem esse aspecto de ser um ser sério, ela é uma mulher lindíssima, ela usa jaqueta de couro, calça jeans, sabe? Ela é super bem vestida e ela é séria, ela é uma mulher de respeito, sabe? Ela não brinca em serviço. E eu acho muito interessante e o naipe dela, por exemplo, a Morte, né, o cavaleiro, ele usa um terno preto, clássico, muito elegante. Ela já usa uma roupa mais popular, uma roupa mais civil, mas mesmo assim põe o respeito dela. E eu acho ela maravilhosa, a aparência, tudo, sabe? Outra vez, né, a gente nessa de visual, né? E eu nunca tinha parado para pensar também novamente sobre essa parte que tem, né? Se a gente acreditar nisso tudo da morte, né? A morte principal e tem os subordinados, né? Que são os ceifadores. É, é meio que uma, pra mim, né? Tem aquela coisa, tem o Lúcifer ou como você queira chamar o primeiro demônio ali, e tem os outros demônios, né, que são os as outras entidades, né, que trabalham para ele. Tem Deus com os anjos e tem a morte, né, com os seus lacaios, né, os seus ceifadores, que parece que todo mundo, né, assim, tem uma empresa, né, e tem o pessoal que trabalha para a empresa, assim, a gente Organizado. é uma coisa assim até engraçada de pensar como funciona, né? Se existe tudo isso, assim, essa. Que é uma. Não deixa de ser uma grande empresa, né? Com um Uhum. CEO ali. Não, hierarquias, é tudo muito assim. E você, se você vê as dos anjos, por exemplo, é uma coisa até militar, né? A hierarquia que eles seguem é muito bem organizado. Uma coisa que eu fiquei pensando nos episódios, né, do Supernatural, é que tem um
que o Jim, ele vira a morte por um dia. Eu adoro esse episódio. E o que acontece? Você se imagina, gente, agora imaginem vocês, a morte chega em vocês e fala, ó, eu quero tirar folga por um dia, eu tenho um anel aqui que eu faço tudo, tal, eu te dou isso e por um dia você vai ser a morte no meu lugar. E ele aceita, né? Ele vai e o que acontece? Ele não pensa muito, né, no que vai acontecer. Aí ele chega, ele vê um cara assaltando uma loja. Aí o dono da loja tá com a filhinha dele pequena e o assaltante com uma arma na mão apontando a arma pra eles e falando: se você não me der o dinheiro, eu vou matar seu filho. E aquele desespero, a gente se põe no lugar. E o Jim lá, aí a pessoa que tava ajudando o Jim, né, o espírito, falou assim: não, você não pode se envolver, você tem que ver. Ele, quem que vai morrer, a criança ou o assaltante? Aí a entidade fala pra ele: não posso falar, você vai ter que ver. Aí ele só fica vendo, e você deve ficar impotente vendo uma cena dessa, até que o cara se distrai, o assaltante, e o pai consegue pegar uma arma e dar um tiro no assaltante. Aí o assaltante tá lá agonizando no chão. Aí a entidade fala pro Jim: pode pegar ele agora, né? Aí ele fala assim: mas ele ainda tá vivo, ele tá agonizando, ele só vai morrer quando eu encostar nele. Aí a mulher fala: é. Aí ele, então eu vou esperar um pouco. E o cara lá, e ele lá, lá. Aí ele vai, né, encosta, aí o cara sai, e aí ele pergunta por quê? Porque aí a entidade fala pro Jim: a primeira pergunta que as pessoas fazem quando morre é por quê? Aí o assaltante fala pro Jim: por quê? Aí ele, porque você é um idiota, sabe? Por quê? Porque você é idiota. Aí ele fica todo satisfeito com o trampo, né? Aí vai ele fazer outra. Aí onde que a entidade leva ele? No hospital, onde tem uma criança morrendo e o pai tá contando uma história pra ela. E quem diz que ele tem coragem de levar a criança? É foda, né? Eu pensando assim, acho que a morte, né, se ela não pode ter esses sentimentos, né, como humanos, ter essa compaixão que nem a gente tem, né? Eu acho que por isso é uma coisa criada assim para isso, né? Porque acho não, tenho certeza, a gente, se for uma pessoa, né, vamos, por exemplo, como o da série, a gente tem, né, todas essas coisas que impedem assim, a gente de fazer o que tem que fazer, né? No caso dele, ele tem que ceifar uma criança e tal, e tem todos esses sentimentos, né, que atrapalham, né, ao trabalho ali, que é da morte de levar. E eu acho que é uma coisa assim realmente que tem que ser feito por uma entidade, não por humanos, né? É, não dá. E utilizando um pouco também da cultura pop, um que mostrou a morte que eu achei muito legal, que é muito parecida com a Billy, na verdade são quase irmãos, né? Que foi o Sandman, e ele é irmão dela, né? Da morte. Ele é o sonho, ele representa Morpheus, e aí no caso ele vê ela num parque sentado. Aí eles começam a trocar ideia, tudo. E ela também, ela tá usando uma roupa normal, tá conversando aí. Eles estão vendo, tipo, um grupo jogando basquete. Aí a bola chega perto dela. Aí ela pega, conversa com o cara. Aí a gente percebe que aquele cara vai morrer. Que ela é a morte que ela foi ali, ela foi buscar ele. Um rapaz super jovem também. Tem dessas, eu acho muito legal. O Good Omens também, eles colocam a morte, mas eu achei muito interessante que a morte deles é a morte do Cavaleiro do Apocalipse. E quando a morte aparece, ela tem essa aparência de caveira, só que eles não aparecem nos cavalos, né? Cada um no seu cavalo, a guerra, a fome. Eles aparecem em motos. Eu achei muito legal, porque cada um tem a sua moto no seu estilo. E a morte é aquela moto preta. Ele tá ali com aquela roupa de couro toda preta, sabe? Então, assim, eles colocaram essa pegada bem forte. E se a gente tirar da questão da cultura pop e verificar as entidades das religiões, a gente tem algumas imagens de morte. A gente tem a Santa Muerte, que ela é muito cultuada no México, acho que na Venezuela também, aqui no Brasil também já está começando cultos, né, ao redor dessa entidade. Na Umbanda, na Quimbanda, a gente tem o Exu Caveira. O Exu Caveira, ele é uma entidade que fica em cemitérios e ele também, ele é muito parecido com a morte, falam que ele tem um trabalho ali que
Ele ajuda ali os corpos que ficam presos, as almas que ficam presas nos corpos, tem toda essa questão. Então, assim, tem seres, né, que trabalham perto da morte também, e as religiões, elas abordam muito isso. Inclusive, eu lembro, faz muito tempo que eu assisti esse programa. Era um programa do Discover, se eu não me engano. E eles estavam fazendo uma entrevista com um cara, era aqui da América do Sul. Ele se denominava um bruxo, né? Ele fazia trabalhos, né, para as pessoas ali e tal. E ele trabalhava com esse espírito da morte, né? Aí que já entra para um lado assim mais do mal, né? Assim, de fazer o Uhum. mal, porque ele aceitava trabalhos, né, de pessoas, né? No caso tem esse de uma senhora que ela vai lá e pede para ele fazer um trabalho para que a morte chegue para essa mulher que ela não gostava e ela queria destruir essa mulher. Então aí ele pedia para ela fazer várias coisas, assim, pegar terra do cemitério e tal, dar o Uhum. seu próprio sangue para fazer o trabalho. E ele trabalhava com tudo isso da morte, mas como se fosse um demônio mesmo, assim, que ele pudesse controlar, né? Dava a entender, assim. Uhum. Mas é essa coisa bem pesada mesmo, assim, de espírito de morte, como se fosse um cachorro, sabe? Assim, louco, para Sim. soltar em cima de tal pessoa, assim, que eu achei. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei assim meio assustador. Aí depois de um tempo reprisou esse programa, eu assisti, eu não achei tanto assim, mas eu achei interessante, né? Porque tem pessoas que mexem, né, com é, Uhum. essa energia assim mais pesada, né, da morte. Não que a morte não seja uma energia pesada, mas nessa coisa de um humano usando o espírito da morte, a energia da morte para trazer a morte para pessoas que ali não tem um porquê de estar, né, sendo marcada ali para ter a sua vida destruída, ceifada. É como se a morte se alimentasse da vida, né, nesse sentido. E realmente tem, eu acompanho vários canais, eu estudo um pouco sobre as religiões, e tem gente que fica, ai, não existe. Existe trabalho de destruição, sim, existe trabalho de morte, sim. Já ouvi diversas pessoas falando a respeito, existe, tá? E aí, o que que eu penso a respeito? Tipo, tá, se a morte ela é amoral, ou se ela obedece só a Deus. Quando as pessoas fazem esse trabalho de destruição, eu já ouvi boatos que dá certo. Alguns trabalhos, entendeu? Então, será, tipo, que a morte também pode ser vista como um demônio? Ou ela é simplesmente o anjo da morte? Porque tem muita gente que usa essa referência, né? O anjo da morte. Mas será que ela também não tem um pezinho lá? Porque, assim, ela vai lidar com espíritos bons e espíritos de pessoas boas e ruins. Então, a maior parte, né, acredito eu, suponhamos, vai para um inferno, né, num português claro, utilizando, e a outra minoria vai, sei lá, para o céu. Então, assim, a maior parte ela acaba tendo essa ligação com essas entidades do inferno, porque vai tudo sendo encaminhado para lá, a maior parte. E eu fico pensando, será que tem algum interesse nisso? Será que tem alguma alimentação como os outros espíritos? Porque muitos espíritos de algumas religiões, eles são alimentados para fazer o trabalho, né? É uma troca, você me dá isso que eu faço o que você quer. E isso inclui a morte também. Então, assim, qual que é a ligação, né? Eu fico pensando, eu fico viajando nesse sentido. Eu tava. Umas semanas atrás eu tava ouvindo uma pessoa que trabalha, né, com magia, coisas espirituais. Estavam falando, né, que a gente tem que dar, né, caso você trabalhe com essas entidades, né, você faz lá como se fosse a promessa, né, o voto que tem muito nas religiões do cristianismo e tal, e afins, né, evangélicos e tal. E as pessoas fazem promessas, votos, e é interessante, né, pensar que tem essa outra parte também, né, assim, que trabalham com essas entidades, que é uma coisa que faz total sentido, né, você
faz ali o seu pacto, né? Seria um pacto, e Uhum. você dá a sua energia, né? Você se priva de algo. Tem gente que fala que vai se privar de sexo, de álcool, de drogas ou de coisas ali, e isso gera uma energia, né, que alimenta essa entidade. Então essa entidade faz algo para você, né, que é tem aquele negócio que você comentou, né? Você tem que dar algo para receber e tal. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar até então. E é muito interessante, assim, porque eu vejo, né, a morte assim como você já falou, uma coisa que não tem moral, né? Mas isso é o que eu acho, não é o que é, né? Claro, até porque eu não sou ninguém, eu não tenho é, conhecimento da morte e tal de todas essas entidades, mas é uma coisa assim que eu até lembro, se eu não me engano, eu não sou um cara, como eu já disse, eu não sou um cara evangelizado, mas tem, né, naquela do Egito que Deus manda um anjo da morte, né, para matar as pessoas ali que não tem aquela marca na casa com o sangue do bezerro, Sim, né, um negócio assim. sim. E é uma coisa assim pesada, né, você É, pensar. não, a Bíblia tem várias passagens que se você parar para analisar, é que as pessoas veem o que querem ver, né? Mas tem umas pegadas assim, sabe? Que você olha e você fica, sabe? E é um É anjo meio da morte, duvidoso. né? Que vai lá e É, ceifa a vida das pessoas. Por isso que eu acho assim. Eu sou um cara assim que eu não tenho religião, né? A gente já falou isso milhares de vezes aqui. Mas eu acredito assim. Eu vejo, né, muitas coisas assim mais pro lado bíblico e tal. É, mesmo eu não tendo religião. Mas eu acho interessante assim ver, né, foi me apresentado dessa forma, né, que Deus manda o anjo lá para ceifar as vidas, e eu sempre fiquei me perguntando, nossa, isso é muito cruel, assim. É claro, né, que tem todo o contexto ali da história e sim, é. tal, mas mesmo assim é muito pesado, foi me apresentado, né, que Deus tem um controle sobre a morte. Então aí por isso que a gente já se indaga, né, se a morte é uma criação de Deus mesmo ou ela sempre existiu e tal. É uma É, ou se coisa. há algo demoníaco e maldoso por trás, tipo, querer levar as vidas, entendeu? Sim. É curioso pra caramba. E saber o lugar onde ela fica, porque assim, tá, se ela não pertence ao céu e ela não pertence ao inferno, aonde que ela pertence, sabe? É, ela não descansa nunca, né? Porque a morte, assim, a gente vê nos noticiários, ai, sei lá quantas pessoas morrem a cada minuto de tal acidente, sei lá quantas pessoas morrem a cada minuto assassinados. Então, assim, é o tempo inteiro gente morrendo. É uma coisa assim que ela não tem um fim, né? Inclusive, você estava falando a morte não ter descanso, a gente fala, né, que a gente vai descansar quando a morte vir, né? Que é uma coisa que eu acho até Olha, engraçado. é, contradiz, né? E Sim. eu fico pensando, será que é possível enganar a morte? A gente escuta muito disso, né? Tipo, enganar a morte. Eles usam muito disso no Supernatural também, porque eles vivem morrendo e voltando. Mas tem lendas, né, de pessoas que já enganaram a morte e a morte fica irada e começa a ferrar a vida da pessoa. Tem muito disso também. Tem como a gente falou no comecinho, né, sobre as experiências quase morte. Tem pessoas, né, que dizem que veem algo assim que não sabem é, explicar, né, o visual assim daquela coisa, mas dizem que é uma energia diferente, assim. A pessoa é como se a pessoa não visse algo, mas ela sente que tem algo ali com uma energia que elas ligam à morte. E é uma coisa que eu acho interessante, assim, porque a gente tem, né, todo esse lance, a pessoa volta à vida, né, e tal. Aí tem pessoas que têm experiências mais pesadas, né? Tem aquele cara que teoricamente, né,
ele diz que foi pro inferno e tal. E tem pessoas que não têm essa ligação com essa, essa energia que elas sentem, assim, que pode ser a morte ou não, mas é uma coisa que o filme, a série de filmes Premonição apresenta bastante, né? Dessa Sim. deles ter essa premonição de que vão morrer e salvar ali umas pessoas e a morte vai atrás deles pra reaver eles, né? Porque eles enganaram ali a morte naquele instante ali. E tem aquele personagem, né, do Tony Todd, que faz o cara que trabalha no, no, no IML lá dos Estados Unidos. E ele sempre tá sendo muito, assim, misterioso. Até as pessoas dizem, né, que tem essa teoria que ele seria a morte real. Até fazendo uma ligação entre a morte do Supernatural e a morte do que seria, né, o Tony Todd, que ele é um cara também assim super sério, ele não faz graça nada, assim, ele tem uma seriedade, assim, o personagem dele igual ao do Supernatural, mas tem umas coisinhas, né, que acontecem assim que chega a ser engraçada. Tem um corpo que mexe assim, ele fala, não, isso daí é só espasmos, acontece normalmente que isso dá uma quebradinha no personagem, assim, de toda a seriedade que ele passa, mas eu, agora que a gente falou da morte do Supernatural, eu vejo bastante parecido, assim, os dois personagens em quesito de seriedade, daquela coisa assim de falar tudo assim muito minuciosamente bem, assim, que eu gostaria que isso fosse real, né? Porque isso não passa de uma teoria que o personagem do Tony Todd seria a morte na série de filmes Sim, do Premonição. sim. E essa questão da morte séria, assim, como a gente puxa as culturas, né? A gente pegando as culturas de matriz africana. E eles trabalham muito com a energia de entidades que trabalham com essa pegada de morte. Aí a gente tem, igual eu comentei, os eixos do cemitério, né? Que são essas entidades de Calunga. Calunga significam cemitérios, né? E eles trabalham com questão de morte, né? Tem essas passagens. No voodoo haitiano também, eles têm algumas entidades que trabalham com essa energia de morte. Tem o Barão Samedi, que ele já apareceu ele já apareceu no Supernatural, já apareceu acho que no American Horror Story também, tem essa, já tá popular ele. E são entidades aí que ficam em cemitério, eles costumam, né, ter essa questão, essa ligação com a vida e a morte, eu acho bem interessante, e são entidades sérias. Eu vi um vídeo de uma incorporação e o cara incorporou acho que foi um eixo de cemitério, uma coisa assim. E era um senhor, gente, era um senhor franzino, sabe? Magrinho tal. E quando ele começou a incorporar, no final o olho dele estava todo branco. Ele fez uma incorporação inconsciente. E você vê a transformação. De repente o cara se transformou. Ele mudou totalmente. E ele tinha um rosto chupado, magro, igual a morte do Supernatural. Aí colocaram um capuz, uma cartola no cara. Ele tava com uma cara tão séria, sabe? Tipo, não sei se era de bravo tal, mas assim, era quase sobrenatural a imagem, realmente, tipo, e transmitia essa pegada aí da morte. E na cultura mexicana, a Santa Muerte, tem algumas linhas religiosas que acreditam que, na verdade, ela foi uma entidade criada, que ela não é realmente poderosa, né, como falam, que foi uma criação. Mas a cultura lá no México, o pessoal na Venezuela, eles realmente acreditam tem muita questão dela estar ligada à marginalidade, né? As pessoas que estão à beira da marginalidade, elas recorrem a essa entidade
para, por exemplo, salvar suas vidas, porque elas sempre estão na beira, sabe, ali na linha tênue entre a vida e a morte. Então eles usam dessa entidade para conseguir ter uma proteção da vida, para não morrer. E eu acho isso bem curioso. E o cristianismo, né, também, porque o cristianismo tem essa ideia da morte do cavaleiro do Apocalipse que chega, aí tem essa coisa assim do inferno também. Então, assim, eles também têm uma pegada de morte, só que o cristianismo eles trabalham com a morte de uma forma diferente, eu acredito, sabe? Então tem uma diferença, mas assim, são várias formas, várias nuances, assim, é morte para tudo que é gosto, sabe? Você não pode reclamar disso. Sim, inclusive você falando sobre a morte, né, em relação a como eles tratam, né, no México, tem aquele desenho lá, o Coco, a vida é uma alegria, um negócio assim, que é um desenho que se passa no México, que é um menininho que a avó dele falece, um negócio assim, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi. E é um desenho assim que trata a morte super alegre e tal como é, né, o Dia dos Mortos lá, que eles têm essa relação muito assim de tratar a morte de uma forma mais alegre e tal, que é uma coisa que eu acho interessante assim. Até gostaria de conversar assim com pessoas, sabe, locais que tem essa experiência assim, que já passou por vários dias dos mortos lá e tal, pra saber realmente como é, sabe? Porque a gente só vendo assim por filmes, no caso dos desenhos também, é, é uma coisa diferente, né, do que realmente é. Então eu gostaria de saber como é das pessoas ali locais. E é uma coisa assim, a morte, né, tem no hinduísmo, tem para tudo que é religião assim, tem a sua morte, né, ali, como é o pós-vida, se tem aquela entidade, né, que como a gente já falou aqui, que leva a pessoa a ir para o inferno, para o céu, para o plano que for, né, dependendo da religião, que não nem todas as religiões têm um plano tipo inferno ou tipo céu, É. mas é uma coisa assim, a morte é um assunto assim muito legal para mim, eu curto bastante conversar sobre. E assim, é uma coisa que a gente deveria discutir mais durante o ano inteiro, né? Assim, porque as pessoas realmente falam assim um pouco mais sobre a morte no dia 2 de novembro, né? Que é o Dia dos Mortos aqui no Brasil, que Uhum. tem até entrevistas, pessoas que fazem reportagens e tal. Aí os E cemitérios lotam, né? e aqui no Brasil a gente não vê nada, ninguém falando sobre morte e tal. É claro, né, com a internet agora a gente tem mais conhecimento assim de outras religiões, de pessoas que cultuam ou não a morte, cultuam esse espírito, como eu comentei, que é mais pesado e tal. E é uma coisa assim legal de se ter conhecimento, né? A gente não faz mal, né? A gente ter um conhecimento a mais sobre a morte, principalmente, que é uma coisa que a gente uma hora a gente vai conhecer, né? Se é realmente É, aquela entidade e tal, se é somente uma coisa assim que é a moral, é né? uma Como você passagem, é. porque tem isso, né? Será que realmente a morte existe como uma entidade, um anjo, ou um demônio, ou o que você quiser, ou somente você morre assim, aparece, vamos aqui, vamos descer, ou vamos subir, ou vamos ficar aqui mesmo, né? Que tem diversas caminhos, né? A gente não sabe como que é. A gente tem que morrer primeiro para saber, mas não tem como avisar quem tá aqui vivo como é ou não lá. Só resta a gente esperar, né, a nossa vez para matar essa curiosidade.
Uma coisa falando do México, eu tenho vontade de ir nessa época do ano lá pra ver. Eu vi que o pessoal faz tipo piqueniques no cemitério, sabe? Ficam as famílias lá trocando ideia, bebendo, conversando, como se o morto ele fizesse parte daquela roda de conversa, sabe? Eles vão lá pra Sim. ficar mais perto. Eu fiquei com muita vontade, parece ser um. Tipo, são festividades, né, que eles fazem, parece que fica um mês inteiro nisso, e é bem bonito, eu me atrai, sabe, quando eu vejo coisa de caveira, algumas pessoas ficam até assustadas, assim, mas me atrai essa coisa obscura, essa coisa da caveira, essa coisa da morte, sabe, não que, né, eu queira morrer, nada disso, eu não tenho esse lance, mas, assim, atrai, porque é uma coisa muito curiosa, sabe, você fica imaginando, filosofando várias ideias em cima disso, e uma coisa que eu também penso, assim, que eles já abordaram esse tema em filmes, que é você saber a data da sua morte. E isso é uma coisa que deve ser horrível, né, pra pessoa, porque você dá uma ansiedade, você saber, tipo, você vai morrer, tipo, semana que vem. Tipo, uma pessoa que tá numa doença terminal. Aí chegam e falam, você tem, sei lá, quanto tempo de vida? Você tem 6 meses, você tem um ano. Então, assim, você já fica meio que marcado ali que você tem aquele período, você sabe a data da sua morte. Eu acho que isso deve ser uma coisa agoniante, mas ao mesmo tempo te dá uma programação. Porque, tipo, você vai fazer tudo o que você precisa fazer naquele curto espaço, o que você não fez a sua vida inteira. Parece que vira uma chavinha na pessoa e ela fala, ela não aproveitou nada. Aí quando ela descobre, ela fala, não, eu vou fazer o que eu sentia vontade de fazer. Isso é um tema muito abordado, né? Sim, você lembra até aquele filme da Queen Latifah, que Pensei nele ela... agora. Nossa, aquele filme é maravilhoso, é Maravilhoso. muito bom. É de comédia, né? Não tem nada a ver. Eu faria a mesma coisa. Ela foi genial. E ela descobre, né, que ela tem um. Acho que é um tumor no cérebro, É, um negócio assim. Mas só que depois, né? Ah, não. Só que depois, eu vou dar spoiler. Só que depois ela é descobre antigo, é. que não é nada, era problema da máquina. Mas antes disso, né, dela descobrir, ela pega todo o dinheiro dela e vai pra um Ela pega um hotel. empréstimo no banco. Ela não pega o dinheiro dela, ela pega um empréstimo, tipo, muito alto no banco. E aí ela vive uma vida de rica naquele curto tempo, mas ela se ferra, né? Depois ela fica, É, "Ui", tem que devolver todo o dinheiro. mas Porque você aí. vai morrer, foda-se, né? Tipo, vou É. gastar o dinheiro do banco. Que mal Tem. tem? Será que ela iria no inferno por causa disso? Que ela É, roubou o banco? Porque é praticamente um roubo, né? Ali, um furto. sim. Mas tem Mas outros é filmes que genial. abordam, né, também, mas eu lembrei desse, de você falando disso, eu me lembrei desse. Tem, se eu não me engano, com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman também, que eles já são idosos também, que eles chama A Lista, um negócio assim, que é de comédia também, mas eu não assisti, eu só sei que é sobre isso, mais ou menos. E é uma coisa assim, a gente falando, né, desse negócio de ter o dia certo, tem essa coisa, né, que as pessoas falam que a gente tem a nossa hora, né? A gente não, porque tem gente que acontece coisas assim bizarras Absurdas, né? e a pessoa sobrevive. E tem outras pessoas, né, que Sim. estão assim, Ela cai da escada, cai, leva um tombo em casa, igual o Gugu, por exemplo. O cara tava arrumando um negócio besta no forro da casa dele, tropeçou, caiu, bateu a cabeça. sim, Porra, você fica, caramba, não acredito, sabe? Mas acontece, né? Eu fico pensando essa questão assim da proximidade com a morte. Eu já passei 2 vezes próximo. Eu já tive essa sensação, a sensação dela estar perto de mim 2 vezes. Uma quando eu era pequenininha, você sabe, né? Eu comentei que eu caí numa piscina quando eu era pequena, eu não sabia nadar e não tinha ninguém perto e eu fiquei muito tempo debaixo da piscina e eu cheguei naquele nível de começar a agonizar de falta de ar. Gente, eu devia ter uns 5 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. E eu tava agonizando e passou pela minha cabeça pequenininha, com 5 anos, uma criança que nem lidar com vida e morte, com esses assuntos complexos. Mas naquele momento eu pensei, é assim que eu vou morrer. E eu já tava me vendo, sabe? Quase me entregando, sabe? Quando já tá indo, já tá quase desmaiando. E aí quando eu já tava assim no último, aí uma pessoa apareceu, entrou na piscina e me resgatou. E deu tudo certo. E teve uma outra vez que eu fiquei muito doente, eu peguei uma infecção muito grave. E o médico falou assim: olha, questão de 2 dias, você
teria morrido, porque foi um erro médico que foi passando o tempo e pensavam que era uma coisa, quando viram era outra totalmente diferente. E naquele momento eu senti que eu tava muito perto. Eu já tava sentindo o meu corpo, sabe? Tipo, meu corpo indo. Então, dá um medo, sabe? Você fica pensando assim, tudo que eu passei depois dessas experiências, tantas coisas aconteceram na minha vida, é porque realmente não era para ter sido, mas poderia ter acontecido naquelas épocas. Eu poderia ter morrido criança, eu poderia ter morrido com 20 e poucos anos, e eu nunca teria tido essas experiências que eu tenho hoje, que foi me formar, foi me casar, ter a minha filha e a vida que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata por isso, mas eu tenho essa sensação, tipo, eu ainda, quando eu sonho que eu tô me afogando, eu sonho, eu tenho esses pesadelos, e é a sensação tão real, ficou impregnado. Então, assim, a morte, ela realmente ela é muito delicada, ela pode dar perto da gente a qualquer momento, e a vida também, ela tem que ser apreciada. A gente tem essa curiosidade, tudo sobre esse mundo, essa energia que rodeia, mas ela só serve também para mostrar que a vida está aqui, a vida ela é curta, bem curta, e tem que ser aproveitada da melhor forma que você conseguir fazer. E porque uma hora a morte vai chegar. E aí, quando ela chegar, já era, já foi, entendeu? Vai passar. E é tudo muito rápido, gente. É num piscar de olhos. Então, assim, é um tema assim que eu adoro filosofar, adoro pensar a respeito, é complexo, tem uma coisa tenebra também, quando traz essa energia, sabe, de destruição, de morte, também tem essa coisa carregada, e é muito interessante, e não podia passar batido aqui no nosso podcast, no nosso universo de terror, né, porque é um tema que realmente, embora as pessoas tenham tabu, tenham dedos para falar, vamos falar, sabe? Tipo, porque ela tá aí, gente. Uma hora vai chegar, não tem pra onde escapar, né? Sim, é um tema, como eu comentei, né? Que as pessoas não gostam muito de falar e tal. A gente começa a falar, as pessoas, ah, não, já muda de assunto. Que é um tema que eu acho super válido, assim, a gente conversar e tal. Não é que a gente tá agorando ou Não, querendo e imagina. tal. Não porque é igual a. Tem aquelas pessoas, né, que gostam é, de séries, documentários sobre serial killer e tal. Não é porque a pessoa gosta de assistir aquilo ou bater papo sobre isso que ela é, é a favor ou não, ou quer assassinar pessoas, ou quer, nesse caso, né, ou quer morrer e tal. É uma curiosidade, é uma coisa que é um tabu que as pessoas não comentam, que é uma coisa que realmente vai acontecer com a gente um dia. E eu acho assim super válido, sabe, a gente conversar e tal. É, é muito legal o assunto, assim, a gente saber, né, outras visão da pessoa sobre a morte. A gente tem essa nossa que a gente compartilhou aqui com vocês. Se você tem a sua visão, aí queira compartilhar nos comentários, fica à vontade, sempre com educação, né? E é Uhum. um assunto assim maravilhoso de ter, né? A sua visão, a gente tem a nossa, você tem a sua, e é uma coisa assim que só agrega, né? Conforme as pessoas mostram a sua visão sobre o mundo, sobre a morte, nesse caso, eu acho sempre válido assim, a gente ouvir outras possibilidades, né? Outras formas de pensamento sobre. É. E sobre o tema, o que que você tem pra falar sobre a morte pra gente, meu nerd favorito? É, tem o Supernatural, né? Que na durante a série inteira, né? Tem 15 temporadas, mas ali entre a terceira, a quarta e a quinta temporada tem mais isso sobre a morte. É claro, nas outras temporadas tem, mas não tanto. Supernatural eu recomendo pra todo mundo, né? A gente Uhum. deve ser Somos fãs, a né? 28ª vez que a gente recomenda aqui em relação, porque trata, né, de vários assuntos sobrenaturais, inclusive a morte e os filmes premonição também, né?
os 3 primeiros são muito bons, assim, os outros já nem tanto, mas tem isso da morte, né, da gente enganar a morte, né, a pessoa ali tem, sempre no começo do filme, tem a premonição de quantas pessoas vão morrer e tal, e acaba enganando a morte ali no começo do filme e ao decorrer do filme as pessoas vão, né, sendo ceifadas pela morte, que é uma... A morte nunca aparece, né, tem essa teoria que eu comentei sobre o personagem do Tony Todd ser a morte, mas nada confirmado até hoje, e é muito bacana assim, a gente assistir, ver, né, essa coisa fantasiosa sobre a morte e atrás das pessoas que enganam ela. É, muito bom. E o Supernatural, nessa questão, tem vários episódios, né, que você vê assim que eles abordam. Tem o episódio que o Jim conhece a morte, tem o episódio que o Jim vira a morte, tem o episódio que o Jim conhece a ceifadora Billy, tem o episódio que o Jim mata a morte, porque tem isso na série, ele mata, e tem um que é o da 13ª temporada, episódio 5, que o Jim, ele tá passando por uma situação e aí aparece, aí eles matam a Billy também, que é a ceifadora. Só que acontece, quando eles matam a Billy depois que eles mataram a morte. E existe uma regra divina, né, na série que fala assim, quando a morte morre, o primeiro ceifador a morrer vai virar a morte, a entidade morte, o cavaleiro da morte. E eles matam a Billy. E aí a Billy, aí quando ele olha, a Billy virou a morte. E a Billy, aquela roupa que ela usa mais civil, ela muda. Aí ela já chega, ela continua com o mesmo padrão séria, profissional, responsável, só que com a roupa diferente dessa vez. Dessa vez, ela vem com. Aí ela aparece com a foice dela, com uma roupa toda preta, com sobretudo preto, super gótica, maravilhosa. E ela mostra um lugar onde tem livros que mostram várias formas como a pessoa pode morrer. E eu acho muito interessante. E ela é maravilhosa, assim, sabe? Eu acho que se tivesse alguém para substituir o Cavaleiro Morte, seria a Billy. A Billy é maravilhosa, eu gosto muito dela. Supernatural, realmente, vocês têm que assistir em relação a isso, gente. E o Sandman também, né? Que aí tem essa questão dele ser irmão da morte. E a morte também tem esse papel, só que a morte do Sandman, ela, não, ela é séria, só que ela é mais de boa, sabe? Ela passa batida, como se fosse uma pessoa qualquer. Ela troca ideia, mas ela não é uma ideia assim que o rosto dela não tem expressão. Ela tem expressão. Às vezes ela faz uma piada, dá uma risadinha com o irmão, mas ela tem uma seriedade ali também. É muito bacana, assim, é um universo assim, que na cultura pop é bem explorado. E fica isso para vocês hoje, gente. E você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.